Agora nós vamos conversar com ela, analista comportamental, terapeuta integrativa e também nossa colunista semanal aqui na programação da Auriverde, a nossa querida Patrícia Rossi. Patrícia, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui na programação da Rádio Auriverde. Muito boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde a toda a nossa audiência. Como eu sempre digo, é um grande prazer e uma grande honra estar conversando com vocês todas as terças-feiras nessa que se tornou uma grande família, né? Pois é. Ô, Paty, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o seu trabalho. Você me permite conhecer um pouquinho do que é uma analista comportamental, uma terapeuta integrativa e também os benefícios que você acaba produzindo em toda a sociedade a partir do momento em que você realiza um atendimento. E aí eu já quero começar conversando com você, Paty, o seguinte: o que faz um analista comportamental? Boa pergunta, Léo. Eu vou te responder de duas formas. Primeiro, o que faz de fato uma analista comportamental? Ela avalia, ela analisa, ela identifica e interpreta comportamentos e contribui para que a pessoa entenda como que ela se relaciona em vários contextos. Isso é o que uma analista comportamental faz. Mas é importante falar também que uma analista comportamental, ela não está apta só para trabalhar de forma pessoal, né? No mundo onde a pessoa tem dificuldades para se relacionar, no mundo onde ela tem dificuldades para se entender. Uma analista comportamental, ela também trabalha no mundo corporativo. E o que uma analista comportamental faz no mundo corporativo? Ela está apta a fazer a contratação, a fazer o treinamento dentro do perfil necessário que a empresa precisa. Ela mentora, ela acompanha, ela prevê resultados favoráveis ou não. Ela conserta uma estratégia dentro do contexto sugerido pela empresa, né, ou contratado pela empresa. Ela consegue fazer um planejamento onde esse colaborador ele se torne mais eficiente dentro da empresa, trazendo mais resultados, tanto para a empresa como para a vida profissional do próprio colaborador. E um terapeuta integrativo, o que ele faz, Paty? O terapeuta integrativo, Léo, ele promove o bem-estar e a saúde do seu paciente. De que forma? Ele vai integrar várias ferramentas dentro desse processo terapêutico. Um terapeuta convencional, ou um psicólogo, vamos colocar assim, ele vai trabalhar dentro das ferramentas que é permitido dentro do conselho, né? Ou dentro do conselho que rege ou o psicólogo ou o terapeuta. Quando você é um terapeuta integrativo, você pode trazer a ferramenta necessária para favorecer esse resultado mais rápido para o seu paciente. Então, ele pode trazer outras ferramentas, por exemplo, ele pode trazer uma comunicação não violenta, ele pode trazer, fazer uma manobra dentro da aromaterapia ou dentro da cromoterapia. Então, são várias ferramentas e várias manobras. Ele pode usar, no caso, também religiosidade, essas coisas, ou não? Olha, eu não costumo abordar a parte espiritual, mas quando me é permitido, eu abordo a parte espiritual dentro da espiritualidade que a pessoa me traz. Eu vou usar a espiritualidade dela dentro do que ela me traz. Se ela é uma pessoa católica, eu vou trazer o contexto dentro da religião católica. Se ela é evangélica, eu vou trazer dentro da espiritualidade evangélica. Eu não vou manipular a parte espiritual dela. O que eu vou fazer? Eu vou usar a inteligência espiritual para ajudar essa pessoa a ter um entendimento mais preciso do que ela está vivendo. É fato, Léo, que a parte espiritual ela é extremamente importante, porque quando a gente entende que a gente é regido por um ser superior, a qual eu chamo de Deus, você consegue entender que você tem limites. E quando as nossas leis ela não observa os seus limites, Deus observa. Então você acaba tendo um temor e isso acaba com que você se mantenha dentro do processo, que é um processo íntegro, que é um processo natural.
Agora, quais os benefícios de ser atendido por um analista comportamental e um terapeuta integrativo, Paty? Você já começa tendo 2 ferramentas aí extremamente importantes, né? Que vai abarcar um número de manobras e de ferramentas muito grande. Primeiro, quando você é um analista comportamental, você vai analisar e fazer as suas interpretações não em cima do que a pessoa está falando, mas dentro do que a linguagem corporal dela está trazendo. Tanto a linguagem corporal como a linguagem facial, e isso vai demonstrar coisas que na maioria das vezes a pessoa não está trazendo com palavras, então se torna muito mais assertivo. E quando você também tem a formação de ser um terapeuta integrativo, você já consegue avaliar dentro dessa análise quais são as ferramentas que você vai trazer dentro do processo. Então, o resultado dele é muito mais rápido e muito mais assertivo. E para as empresas, qual que é o benefício de ter um especialista em comportamento como analista comportamental, por exemplo, Paty? São muitos, Léo, porque na realidade, quando você contrata um analista comportamental, hoje as empresas, né, ela está abrindo mais para você ter, além do psicólogo, você ter um analista comportamental, porque eles trabalham totalmente em linhas diferentes. Enquanto o analista comportamental, ele vai fazer um levantamento de qual é o perfil que a empresa necessita, fazer a contratação dentro desse perfil, ver quais são as habilidades e a capacidade que esse colaborador que está entrando na empresa tem, quais são as dificuldades que eles vão ter, mentorar, acompanhar, montar toda uma estratégia para esse colaborador. O psicólogo ele vai atuar em outra área. Então, é extremamente importante. Agora, o que acontece? O analista comportamental também, ele pode atuar também como um conselheiro dentro de uma empresa, ele pode trabalhar como um mediador, e tanto a parte de ser conselheiro como ser um mediador é algo que está começando a surgir aqui na nossa cultura brasileira, mas já é uma cultura em outros países já há de muitos anos. Então, vamos lá. Para você ser um analista comportamental, você tem que ser formado em analista comportamental. Agora, para você ser um conselheiro ou um mediador, você tem que ter outras formações. Vamos lá. Você tem que ter uma formação em administração de empresas ou em gestão de pessoas, ou você ser um gestor da sua própria empresa, ou ter experiência gerindo uma empresa de 5 a 8 anos. Se você foi um gestor de uma empresa, se você tem essa experiência e tem a formação tanto na mediação como analista comportamental, você está apto a ser um conselheiro, um mediador e um mentor dentro de uma empresa. E o que a empresa ganha com tudo isso? Léo, você sabe que a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares, né? Sim. Você sabe que o que gera a economia no Brasil são as empresas familiares. Então, o que acaba acontecendo? Quando você tem uma empresa que é gerida por uma família, você sabe que a tendência deles administrarem a empresa do mesmo jeito que eles administram a família é muito grande. E à medida que a empresa começa a passar anos aí e sai da primeira geração para a segunda geração, para a terceira geração, começa a ter muito conflitos em relação a isso. Porque as pessoas elas vão se relacionar dentro da empresa da mesma forma que ela se relaciona dentro da sua família. Quando ela não tem um conselheiro, quando ela não tem um mediador, a possibilidade de ter conflitos dentro da empresa sendo levados para a família é muito grande, né? Conflitos de gerações também é muito comum. Você tem ali o vô que foi o gestor, aí passou para o filho, né? O seu filho teve outros filhos que seriam os netos desse fundador, então começa a vir outras pessoas de fora dentro dessa família, porque casa, tem os filhos, tem os cunhados, tem os enteados, enfim, e você começa a ter várias culturas familiares dentro dessa própria empresa. Então, quando você não tem as diretrizes bem estabelecidas,
você tem conflitos dentro da empresa. Então, um analista comportamental que tem essa formação como mediador, que tem essa formação como gestor, ele pode ser um grande conselheiro dentro dessa empresa, fazendo com que a empresa ela tenha uma saúde, né, viável, e também não leve os conflitos para dentro da sua família, porque eu já mediei situações onde a família ela estava totalmente desestruturada por conta de situações que estavam acontecendo dentro da empresa e que estava gerando conflito dentro da família. Então, um conselheiro, né, um mediador, um analista comportamental, ele pode fazer a mediação desses conflitos e trazer um olhar diferente para essa empresa. Agora, Paty, você disse que está havendo um aumento dessas contratações de analistas comportamentais dentro de empresas aqui no Brasil. Ao que se deve isso? Você pode me dizer, né, na sua análise, o porquê que essas contratações estão acontecendo mais? Mudança de comportamento. É a necessidade de você cada vez mais profissionalizar aquilo que você está fazendo. Hoje você tem, com o advento da internet, você tem muitas informações aí na mão. Então, antes, quando você tinha uma situação pontual com uma empresa, era muito difícil isso vir a público. Hoje você tem sites onde você vê quais são a quantidade de reclamações que essa empresa tem. Então, cada vez mais exige-se que as pessoas se tornem cada vez mais profissionais, inclusive as empresas, né? Da forma que ela vai atender os seus colaboradores, que são os seus clientes internos, a forma com que ela vai atender os seus clientes externos, a forma com que ela vai mediar os conflitos. Então, a profissionalização é a grande responsável pela essa abertura de mercado, de ter um analista comportamental dentro da sua empresa. Para você evitar também a rotatividade dos seus clientes, né, os seus clientes internos, que são os seus colaboradores. Porque o que acontece hoje? Você tem, Léo, dentro de uma mesma empresa, você tem ali várias gerações trabalhando, né? E nós temos uma geração que está entrando no mercado de trabalho agora, que é uma geração mais difícil para você trabalhar. É uma geração que antes eles trabalhavam porque precisavam. Nós somos de uma geração que nós íamos trabalhar, dávamos o nosso melhor e nós tínhamos um comprometimento que essa geração que está entrando no mercado de trabalho agora, ela não tem, né? Então, se ela se sente parte da empresa, se ela se engaja. Se ela não se sentir parte da empresa, não tem um engajamento. E essa geração não é o tipo de colaborador que vai te dar sinais que está insatisfeito. Ela simplesmente não volta, abandona. E ela tem a retaguarda dos pais, né? Então você vê que você tem aí os pais com os filhos cada vez mais velhos dentro de casa, né? Dando um conforto maior. Então, cada vez mais tarde eles saem das suas casas, do seu lar para constituir sua família. Então, isso favorece essa rotatividade de colaborador também, que é essa geração nova. Então, um analista comportamental, ele vai ajudar a ter essa interação com essa juventude que está chegando agora, junto com as outras gerações que já estão dentro da empresa trabalhando, e você consegue ter aí uma situação bem mais favorável. Porque você sabe, Léo, todas as vezes que você faz a contratação de um colaborador, você treina esse colaborador e depois esse colaborador sai da sua empresa, é um custo muito elevado para a empresa, né? Já teve situações de a pessoa falar assim, eu não treino mais meus colaboradores porque é um investimento alto e depois, a hora que o colaborador está pronto, ele vai embora. E é uma das coisas que eu costumo falar. Então, experimente ter colaboradores destreinados dentro da sua empresa. Aí você vai saber o que é um custo elevado, né? Então, um analista comportamental, ele ajuda nessa diminuição da rotatividade dos seus colaboradores também. Agora, no processo de contratação, quando o empresário ele precisa contratar os funcionários, os colaboradores, o analista comportamental ele também pode participar dessa seleção de funcionários, visto que cada empresa tem um perfil de contratação, ou seja, o empresário vai chegar para o analista e dizer o seguinte, olha, eu tenho um perfil para contratação que é X.
A partir desse momento, o analista participando dessa seleção, ele já vai conseguir indicar para o empresário esse é X e aquele é Y. Ou seja, ele não vai conseguir colaborar com a sua empresa, visto que você quer o X. Exatamente, Léo. Então, olha só como é que é importante participar desde o início do processo seletivo. O que acontece? Já aconteceu de empresas me contratar para fazer essa seleção. E na hora que for pediu o perfil do colaborador selecionado, me veio com um perfil X, vamos colocar dessa forma. E conversando com a empresa, eu entendi que o perfil que ela estava procurando era totalmente diferente daquilo que ela estava propondo. Então, quando a gente começou a alinhar as expectativas da empresa em relação à contratação, nós conseguimos fazer uma contratação mais assertiva, dentro do perfil, não que a empresa acredita que é o necessário, mas de fato é o perfil que ela precisa, né? Porque existe também uma dinâmica. Às vezes a empresa ela quer um perfil X, mas para determinada função, o perfil que ela quer não é adequado para o que ela precisa. Então precisa fazer esse alinhamento também, né? E uma coisa importante, Léo, não é só contratar o perfil necessário, é fazer o acompanhamento durante um período para ver se realmente ele vai conseguir se desenvolver. Porque às vezes o colaborador ele tem perfil que a empresa quer, mas de repente o colaborador é contratado e ele não se identifica com a empresa que ele está trabalhando. Então, a gente vai desligar? Não, de repente a gente pode aproveitar ele num outro setor. E aí evita o desligamento. Então, você observa como é interessante, como é produtivo você ter um analista comportamental dentro da sua empresa. Ele vai te ajudar não só na contratação, mas na manutenção do seu colaborador de forma mais efetiva, de forma mais assertiva. E respondendo essa pergunta, você me alertou de algo que eu não tinha prestado atenção. Ou seja, o analista comportamental ele acaba sendo uma via de mão dupla na empresa. Ele ajuda tanto a empresa a se encontrar como contratante, também o funcionário, né, ou o possível funcionário, como sendo um colaborador dessa empresa. Ou seja, o analista comportamental ele acaba tendo a função de ajudar os dois, tanto o contratado quanto o contratante. Né? Você observa como isso é interessante, é uma dupla função. É porque quando a empresa ela vai falar o que ela precisa, ela desenha o perfil. E quando ela desenha o perfil, você já sabe qual é o perfil que essa empresa vai precisar. É lógico que aí no meio do caminho você vai aparando as arestas. Mas quando a empresa ela confia no trabalho que esse analista comportamental está fazendo, o resultado dela vai ser sempre mais favorável. Recentemente, eu participei de uma contratação e alguns dias atrás, algumas semanas atrás, eu fiz uma mediação dentro dessa contratação. Então, o perfil, né, os perfis eram os perfis adequados para a empresa, porque não foi um só. Mas no meio do caminho surgiu alguns embates, né? O próprio colaborador, né? Os próprios colaboradores, eles não estavam conseguindo atender as expectativas, embora tinha todo o perfil para isso. E o que precisava? Precisava de um ajuste, de como a empresa estava conversando com esses colaboradores e como esses colaboradores estavam entendendo essa conversa. Olha como isso é interessante. Aí houve um processo de mediação, eu fiz a parte da mediação e a parte da mentoria. E dentro desse processo, as coisas estão caminhando muito bem, muito bem. Então, não é só o que a empresa pensa que ela precisa, é o que ela realmente precisa. Então, é uma visão um pouco mais ampla. Lembra que eu te falei que as empresas elas são empresas familiares? Sim. Então, você tem essa forma de enxergar a empresa de uma forma mais dentro. E o analista comportamental ele vai olhar não só a parte interna, como a parte externa, né? Como a empresa ela vai contratar e de que forma que esse colaborador vai trabalhar internamente e externamente também. Então, é uma visão dupla, tanto da empresa, de você ajudar a empresa a enxergar o colaborador que ela necessita, e o colaborador enxergar a oportunidade daquilo que ele está buscando.
Lembra, Léo, que antes, quando você ia fazer uma contratação, era assim, você ia procurar um emprego, vamos ver o que... Eu tenho 10 vagas, vamos ver qual dessas vão me contratar. Hoje não funciona assim. Né? Não é você vai procurar emprego, você vai procurar a vaga que você está apto a executar aquela função. Sim. Né? Então, por isso que o trabalho do analista comportamental é extremamente importante, tanto para definir o perfil, como para selecionar o perfil, tanto para treinar e dar o direcionamento necessário para a empresa e para o próprio colaborador. Porque para que haja uma parceria boa, tem que estar os dois satisfeitos. A empresa tem que estar satisfeita com o seu colaborador e o colaborador tem que estar satisfeito com a empresa que ele trabalha. E você tem que estar ali fazendo os ajustes dessa parceria. E aí, no caso, o analista vai ajudar também, tanto como conselheiro, como mediador. Maravilha. Paty, você é analista comportamental, né? Eu sou analista comportamental. Pois é, então como que as pessoas te encontram caso queiram uma analista comportamental como você dentro dessas empresas, dos empresários que agora estão nos ouvindo? Léo, vamos lá. WhatsApp 14997740965. E nas redes sociais, vamos lá no Instagram, Patrícia Rossi _oficial. TikTok eu tenho conteúdo também, que é Patrícia Rossi _oficial. 2 canais no YouTube, que é Patrícia Rossi Treinamentos e Aprendendo com o Senhor. Se tiver alguma dúvida, quiser alguma informação, me manda um WhatsApp que eu respondo. É muito difícil eu atender ligação, porque na maioria das vezes eu estou atendendo. Então, WhatsApp é mais fácil. Maravilha. Patrícia Rossi. Paty, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Beijo no seu coração e até a semana que vem. Obrigadão, Léo. Obrigadão a toda a nossa audiência. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados. Beijão. Amém.